Olá, gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou, me apoiou e me acompanhou durante essa batalha, que ficou votando em mim a semana toda. E sem vocês eu não conseguiria ter passado de fase, eu não conseguiria estar aqui agora no segundo vídeo. Então, obrigado de coração a todos vocês. E eu espero contar com vocês também para essa nova fase. Bom, a maquiagem de hoje é essa maquiagem. É uma maquiagem com glitter. E eu tentei sair um pouco da minha rotina de sempre estar utilizando sombras neutras. Como esse glitter, o reflexo dele é um reflexo colorido, apesar do glitter ele ser bem fininho, ele tem um reflexo colorido. Eu tentei puxar um pouco da cor para a sombra também. E eu fiz um degradê com a sombra entre azul metálico, roxo metálico e o glitter. Então está tudo em um degradê. E eu espero que vocês gostem. E se vocês quiserem aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Eu já apliquei um primer em todo o meu rosto, que foi esse daqui. Então eu apliquei na área dos olhos também. E passei um pó fixador. Então eu vou começar com uma sombra azul metálica. Eu vou usar essa daqui, ó. Ela é um azul escuro, metalizado. E eu vou começar marcando meu côncavo com um pincel chanfrado. E vou marcar o meu côncavo. Vou fazer um desenho no meu côncavo. Eu vou fazer um desenho arredondado, mas se você quiser também, você pode puxar o final. Eu não vou chegar até o canto interno totalmente, eu vou parar bem aqui. Depois de feito o desenho do contorno, eu vou entrar com essa sombra um pouco dentro do meu côncavo. E eu vou fazer um desenho, em vez de ser reto, para terminar a sombra, eu vou fazer em diagonal. Que isso facilita deixar a sombra que vai vir por baixo num efeito em degradê. Agora eu vou vir com um pincel grande de esfumar. E vou esfumar isso muito levemente, porque como eu quero um esfumado perfeito, diminuindo o tom, eu vou esfumar isso com muito cuidado. Se você não tiver um pincel de esfumar e só tiver um pincel desse tipo de aplicar sombra, é um pincel normal de aplicar sombra, você também pode esfumar a sombra. É só você pegar daqui e puxando levemente pra cima. E isso vai começar a fazer um esfumado também. Agora com o pincel de aplicar sombra normal, eu vou voltar com a sombra azul. E vou reforçar toda a minha marcação. Eu não vou esfregar a sombra, e sim depositar a sombra. Desse jeito. Agora com o pincel chanfrado de novo e com uma sombra roxa metalizada no mesmo estilo da azul, eu vou usar essa daqui, ó. Dá pra ver? E com o pincel chanfrado, eu vou aplicar ela embaixo da sombra azul. Nessa área daqui, ó. Eu tô usando o pincel chanfrado porque como a área é menor, facilita usar um pincel menor também. Ó. Eu vou aplicar o roxo até essa área, sem chegar no canto interno. Eu vou fazer um degradê. Então, eu vou aplicar a sombra roxa e voltar com a sombra azul, aplicar a sombra roxa e voltar com a sombra azul, até eu ver que o degradê tá bom. Sombra azul e agora a sombra roxa de novo. Agora eu vou vir com um preto. Esse preto, ele é metalizado também. Com o mesmo pincel chanfrado. Como essa é uma
é um côncavo bem detalhado, com marcações e um esfumado leve. Eu tô usando o pincel chanfrado somente porque dá uma precisão maior para eu aplicar a sombra. Então, o pincel chanfrado. Eu vou fazer uma linha dentro da área da sombra azul, porque eu quero que o efeito do esfumado seja no tom de azul e não no tom de preto. Vou trocar de pincel, vou usar um pincel chanfrado também, mas esse ele me dá uma maior precisão, porque ele é mais fininho e bem mais... um pouquinho, não bem mais, mas um pouquinho mais durinho, então ele me dá uma precisão maior para fazer essa linha. Eu vou trazer até onde termina a sombra azul. Eu vou fazer o cantinho do côncavo também. E vou, com esse próprio pincel, dar uma leve esfumadinha daquele jeito que eu falei, que é levando a sombra pra fora. Pra fora e pra dentro. E agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Eu vou usar um pincel lápis. E eu vou primeiro vir com uma sombra azul metálica. Eu vou juntar a parte do meu côncavo com a linha inferior dos meus cílios. E eu vou ir até o meio dos meus olhos. Eu vou aplicando e esfumando de uma vez só. Agora eu vou usar a sombra roxa, que é essa. E também vou aplicar no meio. Trazendo um pouco dentro da sombra azul para fazer o degradê. E agora com aquele pincel chanfrado mais firme, eu vou vir com a sombra preta. Essa sombra preta. E vou fazer uma linha aqui embaixo. Agora com o lápis branco, eu vou fazer uma base para eu aplicar o glitter. Nessa parte onde eu não apliquei nenhuma sombra nem nada, eu vou aplicar um pouco do lápis branco. Fazer um contorno aqui. E na parte inferior também. Só mais um pouquinho. E para aplicar o glitter, eu vou usar esse glitter daqui, ó. Eu vou usar esse glitter. Ele é um glitter bem fininho e ele é lindo. O reflexo dele, nossa, é maravilhoso. Então eu peguei um pouco do glitter no dedo. E o melhor pincel para aplicar o glitter é o pincel de esponjinha, porque ele consegue pegar o produto e depositar totalmente ele no seu olho, o que o pincel de cerda não faz. Então eu vou pegar um pouco. E como eu vou aplicar esse glitter? Bom, eu vou dar mais ênfase no canto onde eu passei o lápis branco e eu vou trazer ele pro olho, mas eu vou suavizando a quantidade de glitter. Então, vai ter um pouco de glitter em toda a extensão do meu olho da sombra, mas vai ser mais concentrado aqui no canto. Primeiro eu vou aplicar aqui no canto. E eu vou trazendo suavemente ele para todo o meu olho. Vou subir também com ele. Como eu fiz um degradê com toda a sombra, eu também tô fazendo um degradê com glitter, pra maquiagem ficar harmônica. Tá vendo? Eu tô trazendo um pouquinho de glitter pra toda a minha sombra, mas só tá mais concentrado no canto. Espero que vocês estejam conseguindo ver.
Dá pra ver? Agora eu vou passar um delineador. Um delineador preto normal, que você gostar. Isso. Aí você que pode decidir. Eu vou fazer um delineador, um gatinho, não tão puxado como eu tô acostumada a fazer. Porque eu quero ele um pouco mais suave, por causa que já tem bastante glitter. Agora eu vou aplicar um rímel. Eu já tava com um pouco de rímel, mas eu vou aplicar de novo pra separar o que grudou por causa do delineador. Agora eu vou passar rímel nos meus cílios inferiores. E pra finalizar o olho, eu vou passar um lápis branco dentro da minha linha da água. O lápis branco, ele abre o olhar e dá um ar de leveza a mais do que o lápis preto. Então, para essa maquiagem, eu acho que o ideal é o lápis branco, mas você pode mudar e alternar com o seu gosto. Pode também aplicar um lápis roxo ou azul, isso vai de você também. E só uma coisa que eu esqueci, eu vou pegar um pincel de aplicação normal e uma sombra branca. Pode ser qualquer sombra branca, sem ser metálica ou cintilante, tá? Opaca. E levemente eu vou aplicar ela aqui embaixo das minhas sobrancelhas, só pra iluminar. Ela não pode ficar branca, tá, gente? É só pra iluminar um pouquinho. Ela nem vai aparecer. Bom, os olhos está terminado já. Agora, pra parte do rosto, eu utilizei uma base. Eu utilizei essa base daqui. Ela é uma base de cobertura leve pra média. Ela tem filtro solar fator 10. E ela é uma base que hidrata muito a sua pele, muito mesmo. Então, se sua pele é um pouco seca e às vezes pro inverno, ela é muito boa por causa disso. E pro corretivo, eu usei esse corretivo daqui. Ele é um corretivo líquido, ele tem filtro solar fator 15 e a cobertura dele é uma cobertura média. Eu não finalizei, não apliquei pó nem nada disso, porque como eu tava usando glitter, era capaz de cair glitter na minha base e acabar fazendo um pouco de sujeira. Então eu só vou voltar com o pincel de base e dar uma limpadinha tudo nisso. Assim. Eu vou usar um pó solto, tá? E ele é um pó bem fininho. Ele é muito fininho mesmo. E eu vou usar um pincel de pó normal. Eu vou aplicar com leves batidinhas, tá? Bom, eu vou fazer um contorno, só que o contorno que eu vou fazer é um contorno bem suave. Então eu tenho um pó que ele é, acho que um tom e meio, quase 2 tons acima da minha cor de pele. Ele não dá muita diferença. Viu? Eu vou mostrar até a cor pra vocês. Ele parece ser da minha cor um pouquinho, pouca coisa mais escuro, mas é esse mesmo que eu quero. Eu quero que ele seja um pouquinho mais escuro, porque eu quero um contorno suave. Você não vai conseguir ver que eu tô com um outro tom de pó, que ele é mais escuro, mas você vai conseguir ver a diferença que ele faz, sem ver a cor, a diferença de tom. Então. E pro blush eu vou usar um blush rosinha, ó. Ele é dessa cor daqui. Pra finalizar a pele eu gosto de passar um pó fixador depois. Ele fixa a sua maquiagem, dando uma durabilidade maior na maquiagem. E ela não começa a craquelar, nem a ficar muito espessa na sua pele depois de um tempo. E ele evita a oleosidade também. Principalmente na zona T, que geralmente é onde a oleosidade começa mais. Antes do batom eu vou vir com um lápis, eu vou usar um lápis rosinha.
Depois do lápis, eu vou aplicar um batom coral, dessa cor. Um truque pra quem passa batom e fica com dente sujo, que nem eu. Você pega seu dedo, faz assim. O batom ele vai sair todo aqui no seu dedo e não vai mais sujar o seu dente. Então essa foi a maquiagem de hoje, maquiagem com glitter. Espero que vocês tenham gostado muito. Vocês também podem optar por trocar o batom rosa por um batom nude. Eu só não aconselho passar um batom vermelho ou um batom vinho muito escuro, porque eu acho que vai ficar carregado demais. Mas, então foi isso. Se você gostou do vídeo, volta ali embaixo bastante, me ajuda que eu vou ficar super feliz. Então, gente, é isso. E se Deus quiser, até a próxima fase.